peguem o livro de geografia, tá bom? Lá na página 241. Vamos só fazer aquela reciclagem do que nós estávamos vendo, certo? Basicamente, pegando aqui do último tópico que nós vimos, foi a agropecuária brasileira, certo? Temos o valor bruto da produção e começamos a dar umas pinceladas sobre os latifúndios que crescem a cada dia, absurdamente crescem quanto mais o tempo passa. Página 241, 241, tá bem? Yes, thank you, Mary Barreto. E aí, foi interessante? Vamos lá, pessoal. Temos um professor bilíngue aqui. Agricultura brasileira, cenário 2, tá bem? Aqui, o Centro-Sul, o coração da agricultura brasileira. De fato. Como a gente já começou aqui na emoção do conteúdo, né? A frequência fica por último, tá? Mais ou menos ali uns 5 ou 4 minutinhos finais. Bom, antes de penetrarmos o conteúdo em si, eu queria lembrá-los, ou informá-los, caso alguém não saiba, que um dos setores que mais vem prejudicado e mais vem favorecendo, aliás, mais vem prejudicando o meio ambiente, mais vem favorecendo situações como as que estão acontecendo no Pantanal, é o setor ruralista, certo? O setor da agropecuária, porque ele não tem interesses necessariamente em proteger o meio ambiente, tem interesses em explorar para que se obtenham riquezas. Então, práticas que preservem o meio ambiente, o uso consciente e sustentável dos recursos, não vai muito na linha do capitalismo. O capitalismo produza o máximo que puder para lucrar o máximo que puder. Não é à toa que alguns países não assinam, ou se assinam, não seguem alguns acordos internacionais de proteção do meio ambiente, da preservação do meio ambiente, de proteção do clima. Geografia, tá bem? Vamos lá. Let's start. Página 241, tá bem? Para quem perguntou. Em algumas áreas desta região, Centro-Sul, a agricultura atingiu o mais alto grau de modernização e eficiência. Apresenta, no conjunto, uma grande produtividade por hectare, pois a maioria das unidades agrícolas utiliza técnicas modernas em todas as fases do processo produtivo. Um batalhão de máquinas, diferentes fertilizantes, pesticidas, e sementes melhoradas em laboratório, é claro, mão de obra extremamente qualificada, além da especialização por produção, fazem da agricultura desta parte do país o motor que puxa o campo brasileiro. Nesta região, podemos destacar o seguinte espaço agrícola. Então, vamos lá. Antes de mais nada, temos aqui o seguinte, no nosso parágrafo, de introdução do cenário. Ele já nos entrega a afirmação: Centro-Sul é o motor da agricultura nacional. Ok. Agora vamos elencar, vamos trazer para cá, né, o porquê de lá ser o motor da economia no setor agropecuário. Seguinte, vamos começar pelo que eu falei ontem, da questão climática. O clima
nessa região é mais ameno, mais frio do que aqui no Nordeste e no Norte. Como já falei para vocês, é uma questão geográfica. A curvatura da Terra nessa região aqui mais próxima da linha do Equador faz com que a nossa região receba mais sol. Simples assim. Ou seja, quanto mais próximo, só no final, Maria, quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente é. Quanto mais distante da linha do Equador, ou seja, quanto mais próximo dos polos norte ou sul, mais frio será. E é o caso do sul do Brasil. Quanto mais próximo, que está mais próximo dos polos, aliás, do polo, do que a região nordeste. Claro, óbvio. Isso é uma questão geográfica, certo? Por isso que lá foi investido um aporte maior de recursos do que aqui no Nordeste, dentro do setor agropecuário. Outra questão é que, também por conta do clima, lá favoreceu a instalação da nobreza portuguesa. Quando vieram para cá, eles se instalaram nessas regiões. O que também tornou essa região um polo de investimentos, já que a nobreza está ali. É bem meio óbvio de se falar isso, mas tem que ser dito. O que, consequentemente, ocasionou uma espécie de abandono social de outras regiões. Não é à toa que as regiões norte e nordeste, até certo tempo atrás, mais ou menos ali os anos 90, no final dos anos 90, eram regiões extremamente abandonadas pelos governos e pela história do Brasil passada. Até mesmo no Jornal Nacional, eu acho que eu já falei isso para vocês. Tem a notícia ali, nos finais do governo de Fernando Henrique Cardoso, e eu não estou transferindo a culpa de toda a situação do Brasil para ele, tá? Isso aqui não é opinião minha, é uma questão histórica. Aconteceu, independente da minha opinião ou não. Independente de eu existir ou não, isso aconteceu. A notícia de crianças aqui no... Se bem que isso acontece até hoje, né? Crianças que, só que com menos frequência, comendo aquele lagarto tédio, comendo tédio para sobreviver. E pouco tempo depois, com a instalação do outro governo, essa situação foi amenizada devido aos programas de assistência social, muito necessários na questão de permanência e de manutenção desses programas de assistência. Estamos falando de regiões muito pobres e que por muitos anos foram abandonadas pelos governos que passaram pelo Brasil. Continuando, você vê, né? O que, é que a gente não pode falar de apenas um parágrafo pequenininho? Espaço Agropecuário Paulista. É uma das regiões agrícolas mais desenvolvidas e produtivas do país. Utiliza máquinas e equipamentos modernos, além de pesados investimentos em mão de obra e conhecimento científico. Dentro desta região, destaca-se a região da Bacia do Paraná, onde a produção agrícola é policultora e está diretamente ligada às indústrias de beneficiamento. Essa prática comercial convive lado a lado com um complexo zoneamento agroindustrial, onde despontam cidades com produções especializadas. Em cidades como Campinas, Rio Claro, Ribeirão Preto, Jaboticabal, nome esquisito, e Piracicaba, espalham-se campos cultivados com cana-de-açúcar. Já em cidades como São José do Rio Preto, Bebedouro, Matão, Ribeirão Preto, Araraquara e Taquatiringa, são as laranjas que reinam na paisagem agropecuária. Deixa eu dar um zoom nesse negócio, que meus óculos estão longe demais. Plantios diferentes, porém relações de trabalho semelhantes. O que é que vocês puseram aqui no chat, hein?
Triste. Triste demais, viu, Ricardo? Nestas regiões, predomina o trabalho temporário efetuado por boias frias, onde a sazonalidade da colheita estabelece fluxos de camponeses sem terra, vindos principalmente da região do Vale do Jequitinhonha e do Paraná. O contraste entre a riqueza da agroindústria e a pobreza do camponês marca claramente a dura face das paisagens dessas regiões. Peraí, desculpa, sair. Tudo bem, o Paulo, tá tudo ok. Sim, só para não esquecer, né, já que eles foram até destacados aqui, os boias frias, que eu acredito que vocês talvez saibam quem são. Os trabalhadores rurais que se ocupam com as tarefas temporárias, sem ter um vínculo empregatício, certo? E, por definição, o nome boia fria, vocês sabem por quê? Sabe? Sim, não? Estão com medo de falar? Bom, a boia é a boia, o babaçu, o rango, comida, certo? A boia é um apelido para comida. A boia fria é a comida fria. A comida que esses trabalhadores faziam suas refeições era trazida de casa. Porque estamos falando de um pessoal pobre que, no fim das contas, não tinha como fazer almoço no meio do trabalho, certo? Como a comida era trazida de casa, era feita cedinho, certo? Quando eles iam comer, estava fria. Ou seja, boia fria, comida fria. A comida desses trabalhadores, certo? Jequitinhonha, é um município de Minas Gerais. Só isso. Tá bem? É um nome estranho, né? A origem desse nome é... esqueci a palavra agora. É indígena, perdoa. Assim como a maioria dos nomes dos municípios brasileiros, certo? Rio Largo, cheio de peixes, tá bom? Difícil de lembrar. Assim como, por exemplo, Baturité significa serra por excelência. Quase todos os municípios brasileiros têm a sua nomenclatura de origem indígena e, obviamente, tem um significado por trás desse nome, tá bem? Baturité significa terra por excelência e Jequitinhonha é isso aí. Rio Largo, cheio de peixes. O nome é esquisito. O significado é mais bonitinho, né? Sim, muito legal. Onde nós paramos? Sim, no contraste aqui do grande produtor da riqueza, do trabalhador do campo, pobre, que tem que levar comida e comer até fria, né? Você tem que... isso tem alguma importância para algumas pessoas. Para mim, a questão da comida, tá? A questão do trabalhador, claro que tem importância. Contudo, em contraste com essa riqueza agrícola, encontramos o Vale do Ribeira, ao sul do estado de São Paulo, que não conseguiu modernizar-se e segue com a sua produção agrícola baseada em práticas tradicionais realizadas por camponeses, o que provoca o entrave da sua produção.
Claro, não dá para a gente comparar o trabalho de, sei lá, 10 homens em uma hora e o trabalho de uma máquina pesada, de um trator, por exemplo, em 30 minutos. É covardia, né? Então, o que eu estou querendo dizer? Ou melhor, o que é que o livro está querendo dizer? E nessa cidade aqui, no Vale do Ribeira, não existe uma modernização como nas outras cidades. Então, a produção estanca aqui, trava aqui, porque é impossível competir com produtores que são mais modernizados. Também é um pouquinho óbvio explicar isso. Espaço agropecuário do Centro-Oeste. Esta região, até a década de 1960, esteve esquecida pela agropecuária brasileira e começou a ser conquistada em meados da década de 70, com o avanço da sojicultura. Porém, com a utilização de novas tecnologias, aliadas ao baixo custo da terra e à facilidade de acesso às linhas de crédito, ocorreu uma verdadeira avalanche de empresários rurais de diversas partes do país, principalmente do Centro-Sul, em região a esta região. Nosso mapa aqui basicamente vai mostrar o uso da terra da região Centro-Oeste. Extrativismo vegetal, pecuária primitiva, pecuária melhorada, grande agricultura comercial e pequena agricultura comercial. Pecuária primitiva é o que toma de conta, pelo que a gente percebe, disputando com a pecuária melhorada. Rapidamente, o cerrado foi dominado e o avanço da sojicultura criou uma nova fronteira agrícola, onde se multiplicaram empresas rurais, que adotam modernas técnicas de gerenciamento e utilizam um enorme cabedal tecnológico de insumos, gerando altos índices de produtividade. O que foi, Ricardo? Essa carinha triste? Aliás, até hoje eu tô para saber, essa carinha de tristeza ou é de quem mesmo? É um bug que deu? Deixa eu ver se eu sei fazer. Talvez sei fazer, viu? Faz mais inveja, não. Atualmente, a agricultura da soja é 100% mecanizada. E o cerrado passou a ser denominado Eldorado Verde da agricultura mundial. O cerrado é responsável atualmente por uma grande fatia da produção de grãos do país, aliás, como mostra a tabela abaixo. Convém salientar que 8% de todo o PIB nacional está concentrado nessa região. 52% da soja nacional é produzido nessa região, 26% do milho nacional é produzido nessa região, 34% do arroz, inclusive está caro, e 21% do café, que é bom, muito bom. Cereais, leguminosas e oleaginosas. Cafézinho é bom. Vamos lá. A participação em porcentagem de cada estado. Como a gente pode ver, a participação do Ceará é pequenininha, né? Na produção de cereais, leguminosas e oleaginosas. Claro que a gente vai notar que a região centro-oeste e a região sul, principalmente a região sul, né? Principalmente a região centro-oeste, perdoe, são os maiores produtores.
Aqui a gente vai entrar naquela questão geográfica novamente. Olha só, tem muitos grãos, muitos cereais, certo? E no calor simplesmente não cresce, não nasce, não produz. O grão não vai ser produzido no calor. É tanto que há uma grande diferença, passando um pouquinho aqui, certo? Entre o morango produzido lá no sul e o morango produzido aqui no Nordeste. A qualidade é diferente, certo? É como fazer, deixa eu me exemplificar aqui para vocês. É como fazer um café no fogão a lenha e um café num fogão a gás, embora os dois sejam calor. Tem a certa diferença por conta da substância, por conta do combustível ali. Do mesmo jeito, tem uma diferença na qualidade do produto com relação à sua temperatura. Aqui no Nordeste, e temos uma temperatura mais elevada, e lá no Sul. Tem grãos que são mais é mais favorável de serem produzidos lá no Sul. Ah, professor, é só por isso que a produção lá é maior do que aqui? Não. A questão do investimento também, tá? Vamos lembrar que desde o período colonial, os grandes produtores, a elite produtora, a agricultura do Brasil, se concentrou nessa região, principalmente pelo fato, novamente, do clima dessa região do Brasil ser mais parecido com o clima europeu, um pouco mais fresco, certo? It's okay. Vamos continuar. Passando para a próxima página. Até porque esse gráfico aqui ele é bem autoexplicativo. Temos alguns estados aqui que não participam em nada na produção nacional e outros que estão aqui bem à frente de muitos, como o Mato Grosso. Página 245, tá? Para quem chegou agora, vamos começar agora. A tradição do espaço agropecuário da região sul. Diferentemente de outras regiões do país, na região sul, nota-se com clareza na paisagem a prática da policultura introduzida pelos imigrantes europeus, né, que foram trazidos entre o século XIX e o início do século XX para colonizá-la. Foram trazidos, entre aspas, tá? Vieram fugidos, vieram em busca de melhores condições de vida, porque lá não estava dando certo. Aí, quando chegam aqui e acham os donos da terra e estão na região que mais promove o racismo nesse país, um dos países mais miscigenados do planeta. Uma ironia sem tamanho. Contudo, nesta região, passado e presente convivem lado a lado, pois ao longo do século XX, várias empresas agrícolas modernas, bem como empresas de transformação e beneficiamento, passaram a se instalar no seu território, criando um novo quadro de espacialização da atividade agropecuária regional. Neste novo quadro destacam-se Norte do Paraná, área de expansão da cafeicultura paulista na primeira metade do século XX, mas que atualmente assiste ao avanço do milho e da soja, por áreas de antigas matas tropicais derrubadas para o plantio de café. Por áreas de antigas matas tropicais derrubadas para o plantio de café. Apresenta elevado grau de mecanização e capacidade produtiva dos grandes latifúndios implantados a partir da compra de pequenas propriedades sem poder de competição. Que a gente tem uma coisa interessante. O grande produtor tem ali rivalizando, vamos dizer assim, com ele,
8 pequenos produtores. Individualmente, não representam ameaça, mas juntos, talvez. Compra as terras de um, compra as terras de outro, e de outro, e de outro, e de outro, e de outro. Para eles foi um bom negócio, para os pequenos produtores, porque não tinha como competir com aquele cara. Para o grande produtor foi um negócio fenomenal. Por quê? Porque ele tirou todos os elementos que poderiam representar uma ameaça para ele. Porque caso vocês não saibam, e eu acredito que eu já falei isso aqui para vocês, algumas empresas, elas se juntam para não virem à falência, que poderia ser o caso de alguns produtores. Vamos juntar a minha propriedade com a sua, para que nós possamos competir com aquele grande produtor. Como, por exemplo, o monopólio do chocolate no Brasil, até certo tempo, né, pelo menos dos mais populares, era aquela disputa Garoto, Nestlé e outras marcas mais ou menos da mesma linha, como, por exemplo, a Lacta. A Garoto e a Nestlé tentaram se juntar por um monte de vezes e foram proibidas pela justiça. Até certo dia, certa ocasião judicial, vamos dizer assim, finalmente conseguiram. Hoje, a Garoto e a Nestlé são a mesma empresa. Então, me diga, como competir com uma empresa desse tamanho? É um monopólio do chocolate no Brasil. Daí nós temos outras empresas, como, por exemplo, a Cacau Show, a Ferreiro Rocher, a Rocher, a Copenhague, mas são empresas um pouquinho mais elitizadas do que essas outras mais populares. É como se fosse uma crônica, uma literatura mais próxima da gente. Viram só? Esse fenômeno criou uma horda de desempregados que migram constantemente para as cidades ou para áreas de fronteiras agrícolas da Amazônia. Atualmente, esta região é um grande foco de expulsão de população. Todo mundo compreendendo até aqui, né? Sim? Por que vocês estão com essas carinhas aqui, ó? Continuando. Falta 10 minutos. Região da Serra Gaúcha. Desde o início do século XX, desenvolve-se nesta região a cultura da uva. O vinho gaúcho, né? Não o vinho gaúcho, tá? O vinho gaúcho. Está ligada diretamente à indústria vinícola, concentrada principalmente nas cidades de Garibaldi, Caxias do Sul e Bento Gonçalves. Região das Coxilhas. Estende-se pelos estados do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, onde encontramos uma verdadeira associação entre a agropecuária e a indústria. Campos plantados com soja e milho no Paraná e Rio Grande do Sul alimentam as indústrias de óleo e farelo para ração. Trigais no Rio Grande do Sul e no Paraná despejam sua produção nas indústrias de fabricação de bolos e pães. E as culturas de fumo do Rio Grande do Sul alimentam a produção de cigarros de empresas como a Souza Cruz. Áreas de produção alimentar em pequenas propriedades paulicultoras que se espalham por diversas áreas da região sul, voltadas para o consumo do mercado, aliás, para o consumo e o mercado local e nacional. Bom, vamos lá. Temos aqui do lado direito as culturas comerciais de café, laranja, soja. A soja mandando nesse território, assim como o trigo. Milho também, fumo nem tanto, é um pouquinho menor.
A região que mais se concentra na produção de uvas, como nós vimos aqui, Caxias, Garibaldi, e muita produção de algodão, mais aqui para cima, na região norte do Paraná. Tudo bem, compreendo. Minas Gerais. Abaixo aqui do mapa, tá? Minas Gerais. O tradicionalismo cultural. O estado de Minas Gerais apresenta o predomínio da agricultura tradicional. Atualmente é responsável pela maior produção brasileira de café, cerca de metade da produção nacional. Além da segunda maior safra de feijão do Brasil, perdendo apenas para o Paraná. Sua agropecuária abrange, atualmente, 70% de seu território. Porém, a maior concentração de sua produção está localizada na região do Triângulo Mineiro. Só para encerrar aqui também, deu certinho. Para a gente puxar depois para a região Nordeste. Vamos encerrar aqui na página 246. Eu vou fazer a frequência agora, tá bem, meus abençoados? Alan. Alan tá presente, deixa eu ver. Tá presente. Ana Cibele também, porque ela colocar no nome. Ana Gabriela também. Antônio Wesley se encontra. Wesley Lima, não. Ariela se encontra. Tem Francisco Igner, tá aqui. Gabriel Ribeiro, Giovana, Isabela Évora está presente, João Mariano também, Rogério Filho também, Júlia Nobre também, Lara Isabelle também, Larissa Souza, cadê Larissa Souza? Está aqui presente, Maria Barreto também, Maria Clara está aqui, Maria Gabriele está aqui, deu, Maria Isabelle Castelo Branco está presente, Maria Leonara está presente, e Riquel. Gabriele. Gabriele não. Ana Beatriz Oliveira. Ana Beatriz Rodrigues. Ana Cecília. Geislânia. Patrícia. Patrícia não. Bernadette. Gente. Patrícia ficou. Igor Murilo. Não tá. País Maria está presente. Fábio também. Raikkonen. Raíssa também. Walter. Está aqui o Walter? E aqui é o Paulo. Ok, coloquei, viu, Paulo? Não dá nem para não saber que é ele.
Agora, deixa eu ver aqui, tem uma pergunta aqui que... Paulo, você tinha perguntado alguma coisa, meu querido? A queda do Triângulo das Bermudas. Assistindo muito Pica-Pau, hein? É Oceano Atlântico, tá? É a região, rapaz. Fica entre as ilhas. Curiosamente, tá? A localização mais fácil que eu tenho é entre as ilhas de Bermuda, Costa Rica não, Porto Rico, o Forte Lauderdale, só, pronto. Um pouquinho aqui acima entre América do Norte e América do Sul. Golfo do México. Oceano Atlântico, tá? Vai fazer uma viagem, tá com receio? Ah. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. A gente se vê na última aula com história, tá bem? Olha aí, a hora não. Eu vou sim. Convite desse, meu amigo. Quem é que recusa? Bom, nossa aula de geografia fica até aqui, na página 246, certo? Para quem chegou na metade da aula, a gente começou lá na 241, tá bem? Até mais, pessoal. Adiós.